senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso último programa desta semana, dizendo que o governador Eumano de Freitas já gastou pouco mais de 10 milhões de reais com apenas 2 aviões que ficam à disposição do seu gabinete. Esse gasto foi exatamente, corresponde às despesas, às viagens feitas pelo governador nos últimos 6 meses, exatamente o período do seu mandato como governador do estado do Ceará. Ontem, o estado renovou um desses 2 contratos. Os contratos, o maior é com uma empresa do Paraná, chamada Executive Taxi Aéreo. Esta empresa é a proprietária de um avião tipo jato, com capacidade de fazer viagens de longas distâncias e o principal e o de principal uso do governador. Também com esta empresa foi onde o governo gastou bem mais, quase 9 milhões de reais. A outra empresa, cujo contrato foi renovado ontem, é uma empresa cearense chamada Terral. Essa empresa tem um avião King Air, que também fica à disposição do gabinete do governador e faz realmente bem menos viagem. Ao longo desse período do governo de Eumano de Freitas, a empresa faturou aproximadamente 2 milhões de reais. O grosso realmente das viagens do governador é com esse jato da empresa Executive Taxi Aéreo do Paraná. Aliás, essa empresa, esse avião, não necessariamente o mesmo, já fez inclusive viagens internacionais para outros governadores, tanto para o ex-governador Camilo Santana, como para a ex-governadora Isolda Sela. Ela fez ao menos 2 viagens internacionais. O questionamento que se faz é porque são muitas viagens do governador e não se tem notícia oficiais, as publicações no Diário Oficial do Estado, que é obrigatório o governador, qualquer viagem do governador, qualquer viagem de secretário, qualquer viagem de servidor público estadual, em trabalho, ela tem que ser registrada, uma portaria no Diário Oficial do Estado, dizendo, inclusive, o total da despesa de cada viagem. Os secretários, com raríssimas exceções, utilizam esse jato. Esse jato é praticamente privativo do governador Eumano, como foi da governadora Isolda, do governador Camilo e do governador Cid Gomes, foi quem inventou essa prática. Aliás, a primeira viagem internacional feita em avião contratado pelo governo do Estado à disposição do gabinete do governador foi feita pelo governador Cid Gomes, que deu, inclusive, uma boa onda de comentários críticos da sociedade cearense, porque nessa viagem o governador levou a sogra. Ficou conhecido como a viagem da sogra. É muito dinheiro gasto em viagens com avião particular do governador. Se você computar, dividir esses 8 milhões de reais só com o jato e dividir isso por viagem a Brasília, deve dar umas 3 viagens, ida e volta
para Brasília. É passeio demais. Para que os senhores tenham uma ideia, eu estou aqui com as notas de empenho só do governo Elmano para esse jato. O governador pagou, a partir do dia 27 de fevereiro, foram pagas, o governador Elmano pagou outras faturas, mas correspondentes a viagens feitas no mês de dezembro de 2022, quando ele ainda não havia assumido o cargo. A primeira fatura que ele pagou a essa empresa Executive Táxi Aéreo, lá do Paraná, ele pagou em fevereiro deste ano. O empenho foi feito no dia 27 de fevereiro, mas ele só pagou no dia 1º de março. Foi um total de R$ 1.368.385. A nota de empenho é 2023 NE 4000072. A segunda nota de empenho foi paga no dia 23 de março, correspondente a R$ 1.117.685. A terceira nota foi paga no dia 14 de abril, ou melhor, no dia 27 de abril. O empenho é que foi feito no dia 14, mas só foi pago no dia 27, R$ 1.214.285. Mais o empenho pago no dia 29 de maio, do valor de... O empenho foi feito no dia 24 de maio, mas só foi pago no dia 29, R$ 1.148.677. E, finalmente, o último empenho pago no dia 7 de julho. O empenho foi feito no dia 3 de julho, pago no dia 7, no valor de R$ 1.343.430. E tomem viagem nisso. É uma despesa, se não de todo supérflua, porque, na verdade, o governador não deve estar esperando chegada e saída de voo no aeroporto, ele deve realmente ter privilégio nas viagens, mas não tem sentido tantas viagens assim. Não tem informações sobre essas viagens do governador. A pequena oposição conseguiu adiar o encerramento do semestre legislativo na Assembleia Legislativa Cearense, previsto para ontem, como nós anunciamos aqui no nosso programa. Um pedido de vistas de matéria do interesse do governo fez o início do recesso ser adiado para a próxima semana, provavelmente na terça-feira. Os deputados ainda terão que votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Sem a votação dessa matéria, o recesso não pode ser iniciado. É determinação da Constituição Estadual. As diretrizes orçamentárias são a base para o orçamento do próximo ano. Então, os deputados terão que votá-la antes do recesso para permitir que a assessoria do governo comece a preparar o projeto de orçamento para 2024. Orçamento este que deverá ser aprovado até o último dia deste ano para entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2024.
O projeto de orçamento só deve chegar à Assembleia em outubro próximo, porque ele é feito exatamente depois da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Foi deveras negativa a repercussão do discurso do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no meio desta semana em Brasília, num encontro nacional de estudantes, quando ele destacou a derrota do bolsonarismo nas eleições passadas. Segundo registra o jornal O Estado de São Paulo em sua edição desta sexta-feira. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que, em nota oficial publicada no site do Supremo Tribunal Federal, o ministro afirmou respeito pelo contraditório e disse ter se referido a uma minoria golpista. Jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão do mundo conservadora e democrática, que é perfeitamente legítima. Tenho o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democráticos, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas, diz o documento. As falas foram em reação a um grupo de estudantes que protestava contra a presença do ministro, chamado de inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016, em referência aos votos do magistrado sobre o piso da categoria e o rito do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Barroso foi vaiado. O discurso: nós estamos criando um futuro novo e enfrentando a desigualdade racial, de modo que eu saio daqui com a energia renovada pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, disse Barroso em seu discurso. Bom, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, foi a primeira autoridade a reagir publicamente contra o discurso do ministro Barroso. Vamos ouvi-lo. Que recebi diversos telefonemas de senadores e senadoras da República sobre a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, num evento recente da UNE. E quero registrar, primeiramente, que ninguém mais do que eu defendeu, nesses últimos tempos, a institucionalidade, a importância do Supremo Tribunal Federal como um pilar da nossa democracia, a legitimidade dos ministros do Supremo de julgarem da forma como a consciência individual deve demandar para cada caso concreto que aporta no Supremo Tribunal Federal. E desse púlpito, recentemente, eu me solidarizei com o ministro Luiz Roberto Barroso quando Sua Excelência foi atacado de maneira muito veemente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa solidariedade foi em função do respeito que temos ao Supremo, aos ministros. Não é dado a ninguém agredir outra pessoa, tampouco um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, de fato, devo registrar que, tão inadequado quanto o ataque já sofrido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a quem aqui manifesto o meu profundo respeito, também, evidentemente, foi muito inadequada, inoportuna e infeliz a frase ou a fala do ministro Barroso no evento da UNE em relação a um segmento político, uma ala política, a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. A arena política se resolve com as manifestações políticas
e com a ação política dos sujeitos políticos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deve se ater ao seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. Então, a presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno, e o que espero é que haja, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e prestes a assumir a presidência da Suprema Corte. Nós estamos num esforço muito grande no Brasil de conciliação, de pacificação, de acabar com o ódio e com as divisões. Nós temos exercido isso no dia a dia para que a gente possa ter um país próspero, repito, com menos intolerância, com mais amor, com mais compreensão, e cada qual tem que cumprir o seu papel e se esforçar conjuntamente para que isso aconteça no nosso país. Bom, no popular, nós podemos dizer que o presidente do Congresso Nacional passou um carão no ministro. E bem feito. Foi infeliz, inadequada, inoportuna a fala dele neste evento dos estudantes ou em qualquer um outro evento. O ministro deve se ater realmente à sua função de julgador. Ele tem que ficar só preso aos autos. Não tem que estar fazendo manifestação pública nenhuma. Embora se diga que estejamos a viver novos tempos, porque nos tempos passados se dizia que o juiz só falava nos autos. O juiz não andava dando entrevistas sobre qualquer assunto, falando sobre os julgamentos, falando sobre ações políticas, sobre decisões do Congresso Nacional ou de Poder Executivo, seja lá do que for. O ministro é para falar, o ministro do Supremo Tribunal Federal é para falar sobre a Constituição Federal, é para julgar os processos que chegam aos seus gabinetes. Hoje há uma farra muito grande de encontros de juízes com fulano, com Beltrano, com o grupo tal, com o grupo aquele, com o grupo aquele outro. Isso realmente, tem razão o presidente do Congresso Nacional. São falas infelizes, inadequadas e inoportunas. A nota do ministro tentando esclarecer o que ele disse não esclarece coisíssima alguma. Tem que guardar esse carão no seu currículo. Um carão público, bem feito. E aí abre brecha para esses discursos também politiqueiros que acontecem na política, defendendo o impeachment de ministros. Mas são essas coisas que dão margem a esses discursos. Se os ministros, os desembargadores, os juízes se ativessem às suas funções e às limitações impostas pela Constituição Federal, a todos eles, o respeito da sociedade seria bem maior, como era no passado. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que deputados defendem a união entre a base e a oposição para sanar problemas da população cearense. O deputado Felipe Mota levou o tema à tribuna e criticou o que chamou de partidarização nos debates da Casa em relação a demandas da população. Segundo ele, a população não está interessada em discussões políticas rasteiras, mas em debates produtivos. A deputada doutora Silvana cobra o retorno dos atendimentos no CRIO e critica a postura do secretário de Saúde aqui de Fortaleza. Ela acrescentou ainda que, conforme a secretária de Saúde, Tânia Coelho, os repasses para o CRIO foram realizados para a Prefeitura e, mesmo assim, a decisão pela suspensão do atendimento se manteve.
Cláudio Pinho aponta a responsabilidade do governo federal no atendimento oncológico. O parlamentar cobrou a honestidade e transparência em relação ao debate sobre a saúde pública. Em suas falas, ele voltou a defender que a saúde não seja politizada e que cada ente da federação assuma sua responsabilidade com relação ao tema. E também temos que decreto regulamenta serviço de saneamento em regiões onde o território abranja mais de um município. Segundo esse decreto, as cidades com maiores déficits de saneamento básico, em que a população não tenha capacidade de pagamento, serão as primeiras a receberem os serviços de saneamento no grupo que venha a fazer parte. Com os destaques nacionais, temos em principal manchete repercutindo sobre essa fala do ministro Barroso, que ministros do Supremo Tribunal Federal admitem que a fala do ministro sobre o bolsonarismo afeta a imagem da corte. Integrantes defendem não engrossar a pressão sobre o ministro Barroso com as declarações públicas, mas fazem críticas ao seu posicionamento em conversas reservadas. Com os destaques do Globo, temos em principal destaque o Nome Limpo na Praça. Desenrola começa a renegociar dívidas bancárias na próxima segunda-feira. Esse programa inicia voltado para a dívida bancária e leilões de débitos entre bancos fica para o mês de setembro. Também temos em principal destaque que morre o diplomata Sérgio Amaral, porta-voz de Fernando Henrique e embaixador do Brasil em Washington. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal destaque que os governos Lula primeiro e segundo tiveram recorde de visitas diplomáticas ao Brasil. O fator foi puxado por política externa do petista e o contexto internacional. E a coluna Painel fala que Bolsonaro diz que buscará Senado se voltar a ficar elegível e abre caminho para Tarcísio de Freitas. Aliados temem que eventual liberação prejudique o crescimento do governador de São Paulo. Muito bem. Agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. O deputado Cláudio Pinho pisou nos calos do presidente da Assembleia ontem em pronunciamento no plenário ao comentar a manifestação de Evandro Leitão contra o fechamento do CRIO, um dos postos de saúde do município que tratam de pessoas com câncer. Vamos ouvi-lo. Aí cai no colo do prefeito de Fortaleza, quer dizer que é ele que tem que bancar sozinho o tratamento oncológico do estado do Ceará? Cadê a participação do governo do estado? O que eu quero que a secretária diga foi quanto ela botou. Se ela foi lá no ministério, acertou com o presidente Lula, acertou com a ministra de Saúde. É obrigação do governo federal custear todo o tratamento oncológico. Não queiram colocar essa culpa de falta de recursos na prefeitura de Fortaleza, porque ela já está fazendo demais. Ela está fazendo demais porque está bancando parte do tratamento que as pessoas vêm fazer em Fortaleza. Eu venho aqui a esta tribuna pedir e exigir. Governo estadual, aqui tem vários deputados da base. Governo estadual, dê a sua parcela, dê a sua contribuição. Não venha com discurso fácil de Ceará 3 vezes mais forte para perseguir o povo de Fortaleza. O povo de Fortaleza é cearense. O povo de Fortaleza é que gera mais emprego na economia do estado do Ceará. Não venham transferir responsabilidade. Esse debate tem que ser um debate sério, tem que ser um debate honrado. Nós jamais poderemos vir às redes sociais ou à tribuna para querer enganar o povo, deputado Reginaldo. Eu sei das dificuldades do estado, de cada município e do governo federal. Mas querer achar um culpado, porque não pode mais jogar a culpa no governo Bolsonaro, porque hoje são aliados, vai querer jogar no prefeito Sarto. O deputado Evandro Leitão não gostou do pronunciamento porque achou que o
deputado Cláudio Pinho estava chamando de mentiroso, e ele disse que não tem esse defeito. Bom, obrigado pela honrosa audiência. A todos um bom fim de semana. Com a proteção de Deus, estaremos na segunda-feira de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los no nosso programa de segunda-feira. Até lá!